Propôs até chegarmos aqui. Amém? Pai, em nome de Jesus, estamos aqui diante da Tua presença para te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e tudo aquilo que o Senhor vai fazer, ó Pai, em nome de Jesus. Venha de encontro a nós nessa noite, ó Pai, e esteja conosco em todo momento, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar conosco desde o início até o término desse culto, ó Pai. Que tudo aquilo que tenta nos afligir, que venha ser lançado no mais profundo mar de esquecimento, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Teu amor e a Tua graça venham nos constranger e que possamos nos prostrar, ó Pai, diante da Tua gloriosa e rica majestade, ó Pai. Eu te agradeço pela vida desses que aqui estão e daqueles que estão vindo em direção à Tua casa, ó Pai. Não somente hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras maiores. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o homem não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. E os guarda, esse é o que me ama. Me amar, ser amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei.
esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora estás. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, todo mundo bem? Graças a Deus. É motivo de alegria, né? Nós temos a oportunidade de estar mais uma vez na casa do Senhor, louvando e engrandecendo o nome dEle. Nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui Ele tem nos ajudado. Até aqui Ele tem sido conosco, tem nos dado escape. Vamos fazer um minutinho de oração, amém? Louvado seja Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, graça te damos, meu Pai, por mais este momento na tua casa, por mais esse dia, meu Pai, qual nós passamos, meu Deus. O Senhor nos deu graça, o Senhor nos deu vitória, Pai. O Senhor nos guardou, Senhor, meu Deus e meu Pai, de todo o mal. E estamos aqui mais uma vez, Senhor, para aprender da tua palavra, Senhor, para aprender, meu Deus e meu Pai amado, das tuas escrituras, Senhor, que só tem, meu Pai, a nos acrescentar como salvos, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, nesta noite, Senhor, fala conosco, Senhor, através da tua palavra, que não seja eu, meu Pai, a falar, mas seja o teu Santo Espírito, Pai, porque eu sou dependente
somente, meu Pai, de Ti. Pai, apura os nossos ouvidos, meu Pai, para ouvir a Tua voz, Senhor, neste momento, em nome de Jesus, Pai. Seja com todos que estão presentes, Pai, e abençoa aqueles que não puderam vir, meu Pai, porque só o Senhor sabe o porquê, Senhor, em nome de Jesus. Graça te damos, Pai. Amém, amém, e graças a Deus. Louvado seja Deus, amém. Pode sentar. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Nós estamos nesse mês de agosto estudando a carta de Efésios, amém? É uma carta assim gloriosa. Até o capítulo 4 em que eu já li, é poético, né? A graça, ele fala muito sobre a graça do Senhor em nossas vidas. E é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Então, ela tem sobre o tema a comunhão com Cristo. E nessa noite nós vamos ler o capítulo 2, amém? Nós vamos ler do capítulo 2, do 1º até o versículo 10, amém? Vamos, abre a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1. A palavra nos diz assim: do pecado para a salvação pela graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, no quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, contudo, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitoria dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, ao quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Louvado seja Deus. É um capítulo assim glorioso, né? Que ele vem falar do pecado, do qual nós somos resgatados do pecado pela salvação, pela graça. Que graça é essa, né? Todos os tempos nós não podemos imaginar que graça é essa, esse favor imerecido de Deus em nossas vidas. A carta de Efésios, ela foi escrita por Paulo quando ele estava na sua 3ª viagem missionária. E aqui no estudo ele vai dizer que Paulo, quando escreveu essa carta para os Efésios, ele deu continuidade a muitas outras cartas, né, de Macedônia, outras cartas também. E ele estava preso em Roma. Aí você pode imaginar algo assim. Naquele tempo, Paulo não tinha o recurso que nós temos hoje, né? Você pode imaginar, ele estava em Roma e escreveu lá para a Ásia Menor. Eu creio, não tenho noção, mas acredito que deve ser distante. Em sua 3ª carta missionária. Então, o que acontece? Ele estava preso em Roma.
Ele estava ali, ele passou dois anos preso, segundo as Escrituras diz. E ele escreveu essa carta aqui com um objetivo para o povo de Efésios. E aí ele não tinha, você fica imaginando que antigamente não tinha. Nós passamos pela era dos correios, nós passamos agora pela era das internet, né? Hoje nós temos tantos recursos de como pregar a palavra, né? Nós podemos ir cara a cara, nós podemos ir através de uma palavra. Hoje muitas pessoas estão sendo ministradas através de YouTube, estão sendo ministradas através das redes sociais, mas Paulo não. Paulo escreveu o quê? Essa carta. E essa carta chegou a esse povo, né? Essa cidade era uma capital da Ásia Menor. Antes de Paulo ir para lá, essa cidade era uma cidade idólatra. Era uma cidade marcada pela magia, marcada pelo ocultismo. Lá existia um templo grandioso da deusa Artemis, que era chamada a deusa Diana. Ela era congrutuada por todos ali, eles adoravam. Então, ali existia muito misticismo, ocultismo e muita magia. E Paulo chegou ali e foi o quê? Pregando e convertendo aquele povo daquela igreja. Foi convertendo aquele povo. Ele formou uma igreja ali, naquela cidade, e aquele povo foi se convertendo. E aquele povo foi ali se rendendo a quê? A Deus, através da pregação de quem? De Paulo, né? E aí, nós podemos dizer que um lugar onde existia grande poder de magia, onde existia uma deusa que era adorada, a gente pode dizer que houve o quê? Um grande avivamento espiritual. Porque uma pessoa ir lá e pregar e haver um grande avivamento, essas pessoas o quê? Se converter. Então, quando Paulo escreveu, ele escreveu com o intuito de enfatizar para os que receberam em Cristo a graça. Para quê? Para que viesse cumprir o propósito para a igreja, dentro da reconciliação de uns para com os outros, em um só propósito. E um só propósito dentro do quê? Do propósito da igreja, que é através da redenção em Cristo. No capítulo 1, que a gente viu até, a pastora Elisete ministrou, Paulo, ele traçou ali pontos que vai o quê? Da nossa salvação, dentro do ponto de vista da trindade de Deus. Deus, Cristo e por intermédio do Espírito Santo. Enfatizando as obras da redenção. Que é através do Espírito Santo que nós conseguimos a graça de Deus. Já no capítulo 2, nós lemos aqui, ele vem dizer que ele nos deu vida. Quem nos deu vida? Deus, né? Estando ainda mortos nos nossos delitos e pecados. Nós éramos o quê? Pecadores. E aí nós vamos perceber que nesse capítulo 2, do 1 ao 10, ele vai trazer para nós 4 verdades que são o quê? Absolutas da redenção que nós temos que ter pela graça de Deus. Nós vamos ver que no versículo do 1 ao 3, Paulo vai dizer que o pecado, ele trabalha contra nós, né? Nós vimos aqui na palavra que ele vai dizer que outrora nós éramos filhos do quê? Da desobediência. Nós ainda estávamos o quê? Mortos. Nós estávamos segundo as inclinações do quê? Da nossa carne. Fazendo o quê? A vontade da carne e dos pensamentos. Então, o pecado, ele vai trabalhar contra nós, para que verdadeiramente nós venhamos receber o quê? Essa graça de Deus. O pecado vai fazer com que nós afastamos de Deus. O que é uma pessoa quando ela está morta? Morto não serve para nada, né? E aqui a palavra vai dizer que antes de recebermos a redenção de Cristo, nós éramos o quê? Mortos. Do versículo 4 ao 9, ele vai nos relatar que Deus trabalha por nós. Deus
que Deus fez por nós? Enviou o seu Filho por nós. Então, Deus faz a obra dele trabalhando em quem? Por nós. E aí, no versículo 10, ele vai dizer que Deus trabalha em nós. Porque é por intermédio do Espírito Santo que Deus vai trabalhar aqui em nós. E uma quarta verdade absoluta é que Deus trabalha através de nós. E nós temos que entender isso. Que a redenção e que a graça de Deus, ela não foi de graça. Ela pagou-se um preço muito caro. E é o que Paulo estava pregando para o povo de Efésios. Que eles precisavam entender qual foi a obra de Deus e de Cristo e do Espírito Santo sobre a vida deles. Quando verdadeiramente nós temos esse entendimento, nós deixamos de ser mortos e passamos a viver a ressurreição de Deus. Quando o pecado trabalha contra nós, antes de ter um encontro com Cristo, nós que estávamos mortos. Mortos significa separação, estar sem Cristo. Além de morto, nós éramos desobedientes sobre o controle do mundo e da carne e do pecado. Quantas pessoas nós não conhecemos que continua sendo controlado pelo mundo, controlado pelo pecado, controlado pela carne? O pecado domina. Quantas pessoas não estão dominadas pelo pecado? É o mesmo que você colocar uma coleira no pescoço. E ele fica sendo o quê? Puxado para o pecado. Puxado para tudo que é errado. Muitas das vezes quer até sair, mas não consegue. Porque não entendeu ainda o que Cristo fez por nós. Ainda não entendeu. Ainda não pediu para Cristo o aceitar. Porque muitas das vezes muitas vezes a gente falando, Senhor, quem quer aceitar Jesus? O certo seria a gente falar, Jesus, o Senhor me aceita? Porque eu sou pobre, pecador, né? Errado, morto. Escravo do diabo. Escravo do pecado. E muitos estão por aí fora. Com uma coleira no pescoço, vivendo através do pecado. E este povo, Paulo não queria que eles voltassem aos velhos costumes que eles tinham outrora. Porque eu acredito que deve ter dado muito trabalho para Paulo pregar lá nesse lugar, lá em Efésios. Formar uma igreja. Tirar a idolatria. Gente, tem coisas pior do que tirar a idolatria das pessoas. Não existe, tem coisa pior. E tem pessoas que não são idólatras somente de imagens, não. São idólatras de coisas. São idólatras do seu próprio dinheiro. São idólatras do seu carro. São idólatras dos seus filhos. Que coloca eles muito mais além do que Deus. E aí eu fico imaginando qual foi a maior dificuldade que Paulo teve. Porque se nos dias de hoje nós sabemos que nós vivemos na era da graça, que nós sabemos que Deus já se fez pecado por nós, e você falando isso, fala para a pessoa, saia do pecado, viva a graça de Deus, por um instrumento do que? Da fé, já é difícil. Imagine nessa época do apóstolo Paulo. Então, nós éramos dominados pelo pecado, submisso ao pecado que os dominava. Como está escrito no capítulo do versículo 1 até o versículo 3. Nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos que era por natureza filhos da ira, como também os demais. Então,
estavam ali vivendo segundo as obras da carne. Quais são as obras da carne? Lá em Gálatas 5:19, ele vai nos relatar quais são as obras da carne, né? Ora, as obras da carne são conhecidas como a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. É muita obra da carne, né? É extensa a obra da carne. Eles eram filhos da ira, como os demais, onde nós sabemos que quando nós vivemos dentro das obras da carne, o maior salário é o salário do pecado, é o quê? A morte. Por isso que ele diz que nós éramos o quê? Mortos. E o pecado, ele trabalha contra os planos de Deus que ele tem para nós. Deus, ele tem um plano sobre a tua vida e sobre a minha vida. Assim como Deus já tinha um plano para o povo de Efésios. E Paulo queria deixar bem claro para esse povo. Deus tem um plano para você. Mas os pecados que tiram você dos planos de Deus. E além do pecado que nos tira da presença de Deus, nós vamos ver aqui uma segunda verdade absoluta que fala que Deus trabalha por nós. Lá no versículo 4, ele nos diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou. Que amor é esse? Deus nos amou. Por causa desse amor incondicional. Que amor é esse? Um amor de virtudes, né? Um amor de predicados. Um amor digno de Deus para conosco. Um amor abundante. Um amor eterno. E foi um amor que sacrificial. Um amor imerecido. Que amor foi esse? Esse amor de Deus, o que ele fez? Por nos amar tanto, pela misericórdia dele, ele deu o seu filho. Ele entregou o seu filho para nós. Em pecados por nós. O seu filho se fez maldição no madeiro por nós. Que favor imerecido esse, quando ele diz, né? Que Deus, ele trabalhou por nós. Quando ele deu. Por causa desse grande amor em que ele nos amou. Deus, ele nos amou de uma maneira tão sobrenatural. Como diz em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê. Não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Quem seria capaz de fazer isso? Quem seria capaz de dar o seu filho? Quem seria capaz de fazer isso por um pecador? Por uma pessoa que já estava morta em pecado? Totalmente condenado em delitos? Só Deus mesmo. Somente Deus pela tua misericórdia e pela tua graça. E aí ele vai nos dizer que estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então é o mesmo que nós dizer que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Quando Cristo ressuscitou, nós que entendemos esse papel que Cristo fez por nós, de pecado por nós, nós ressuscitamos juntamente com Ele. Para trazer no quê? Ele nos trouxe o quê? Vida. Nós deixamos de ser mortos e ganhamos vida, e vida em abundância. Através de quem? De Jesus Cristo. Deus nos exaltou fazendo sentar com Cristo. E estar com Cristo, nós já estamos em um lugar de honra, em lugares celestiais, acima da potestade de principado. Você está em Cristo, vai estar assentado em um lugar de honra. Quem crê nisso? Quem está em Cristo, nós já estamos sentados em um lugar de honra. Né? Como ele diz no versículo 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar
nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Ai, amados, nós não vemos a hora, né? Nós não vemos a hora, mas para isso a gente precisa continuar em Cristo. Porque Ele já nos deu, através de Cristo, este lugar para estarmos sentados em um lugar de honra com Deus. Lá no versículo 7, ele vai nos dizer assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele quer nos preservar, guardar, com o propósito de revelar a sua suprema riqueza da sua graça. Ou seja, Ele nos salvou, preservou até nesses dias de hoje, para nos presentear como um troféu pela sua graça. Então, nós somos um troféu pela graça de Deus, pela redenção dele em nossa vida, porque nós aceitamos essa graça, porque nós aceitamos o que Jesus Cristo fez por nós, não pelos nossos méritos, não é por nossa vontade, não é pelo nosso mesmo, é pelo que Cristo fez por nós. E muitas das vezes, nós achamos que nós fazemos algo para Cristo, que nós fazemos algo na igreja, que nós fazemos algo pelo povo de Deus e nós somos merecedores. Não, não somos. Nós só somos merecidos pela a graça de Deus. Porque pelo que Deus fez por nós, pelo que Cristo fez por nós morrendo no nosso lugar. Para que a gente pudesse estarmos o quê? Em graça. E Paulo estava apresentando isso. Eu acredito que muitos ali naquela igreja estavam achando que eles estavam sendo recebendo essa graça por merecimento. É mesmo que você dizer, eu sou boazinha. Né? É igual o rico lá. Eu te sigo, Jesus, desde criança. Né? Eu faço tudo, eu ando conforme todos os mandamentos. E aí Jesus fala para ele, ainda falta uma coisa. Venda tudo que tu tens, dê e siga-me. Por quê? Porque o coração dele, ele só tinha ali, ele já estava recebendo só porque ele achava que ele tinha o quê? Merecimento. Mas não era. Não é pela minha atitude. Nós precisamos deixar de ser escravos do pecado. Mas não é porque eu sou bonzinho, porque eu prego, porque eu evangelizo, porque eu sou pastor, que eu mereço. Não, eu mereço porque Cristo fez por nós. E se nós parássemos para pensar todos os dias sobre isso, se todo dia a gente parasse para pensar isso, dentro das nossas atitudes, dentro do que nós fazemos, era para nós chorar amargamente todos os dias. Você já fez uma coisa errada, muito errada, que você chorou amargamente por ter feito? Era para a gente todo dia chorar dessa forma, pelos nossos erros e pecados. Porque não é pelos nossos merecimentos, é pela graça em que Deus nos derramou sobre nós. Ninguém vai chegar ao céu e receber pelo que você fez, mas sim pela graça de Deus. É por isso que muitas das vezes assim, a gente pode pensar assim, fulano era tão bom, ciclano, esse já está lá no céu. A gente não sabe. A gente não tem certeza de nada. A gente só tem uma certeza, que a gente tem que lutar todos os dias contra o pecado para que está na presença de Deus. Nós temos que dizer não todos os dias para o pecado. Nós temos que dizer não todos os dias quando nós pensarmos em olhar para trás e entender o que Deus fez por nós. Entender aonde é o nosso lugar, para que a gente possa entrar na presença de Deus. Porque é num piscar de olho que a gente pode errar o caminho. E Paulo se preocupava com essa igreja.
Quando Paulo vem trazer esse relato, ele se preocupava com esse povo. Ele estava lá em Roma, preocupado com essa igreja. Para eles continuar aonde? Na presença de Deus. Eu acho que nos dias de hoje, a principal pregação teria ser: arrependei-vos, bando de víboras. Né? Eu acho que teria que ser todo dia: arrependei-vos, bando de víboras, para entrar na presença de Deus. Porque hoje em dia o pecado tem sido tão banal. Eu faço hoje, peço perdão, amanhã eu estou de novo fazendo de novo. É que fala, o pecado ele tem que ser um mero acidente. Aconteceu. É acidente. Acidente você não espera. Mas muitas das vezes a gente precisa nos arrepender. Eu fico imaginando, esses dias uma pessoa no meu trabalho começou a me contar. Porque o fulano de tal começou com a amiga de trabalho sair para almoçar, e ali no relacionamento do trabalho, saía, almoçava, eles começaram a se tornar muitos amigos, e aí depois de estarem bem amigos ali, aí o rapaz começou a ter um problema no casamento dele, e aí depois disso, aí ele foi achar conforto nos braços da amiga de trabalho. Aí eu falei assim, foi um acidente, foi um erro. Não começou em um dia. O acidente é como eu estava falando no mês passado, que eu cheguei aqui e simplesmente eu entrei numa via e senti a pancada na traseira do meu carro. Isso é acidente. Mas isso não é acidente. O diabo, ele vai trabalhando em pequenas coisas. Em pequena situação. Ele trabalha na mente de um, trabalha na mente de outro. Ele lança um dado inflamado em um e lança um dado inflamado no outro. Não é assim no piscar de olho. E se você está longe da presença do Espírito Santo, você não vai se atentar. Mas quando nós estamos atentos à voz do Espírito Santo, ao que o Espírito Santo de Deus fala na nossa vida e no nosso coração, nós vamos ter tempo de dizer: para trás de mim, Satanás, você não tem poder na minha mente, na minha visão e nas minhas atitudes. Mas para isso a gente precisa estar ligado com o Espírito Santo. É dessa forma. E aí ele vai dizer, lá no versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Que fé é essa? Deus, ele trabalha em nós a graça e o dom imerecido de Cristo. Ele é rico em misericórdia. Que misericórdia é essa? Eu não mereço, mas eu preciso. Eu não mereço essa misericórdia de Deus, mas eu preciso dessa graça de Deus. E qual é o instrumento para você receber essa graça de Deus? É a fé. A fé é o instrumento para que a gente possa receber essa graça. É por intermédio da fé. É você entender que o que Deus fez por nós. O dom de Deus, como ele diz aqui. Porque pela graça sois salvos. Essa graça de quem? De Deus, mediante o quê? A fé. O principal instrumento é o quê? A fé. Isso não vem de vós. Isso é o quê? Dom de Deus. Então, se você não tem fé, peça para Deus. Se você não tem fé, é em Deus que você vai buscar. Eu não tenho para dar. Eu tenho a minha. Eu tenho a minha fé. Você tem a sua fé. Mas se você não tem fé, peça para Deus, para você receber este instrumento da graça de Deus. O propósito da nossa salvação são as obras. Não são as obras. As obras são consequência de que nós somos salvos.
Lá no versículo 10, ele vai dizer, no versículo 9, não de obras para que ninguém se glorie. Não de obras porque ninguém se glorie, pois somos feitoria dele, criados em Cristo Jesus, pelas boas obras, no qual Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, o propósito da nossa salvação não são o quê? As obras. As obras, elas são o quê? São consequência. Nós vamos fazer o quê? Obras, mediante a consequência de quê? De nós termos o quê? Sido salvo. E muitas das vezes as pessoas acham que ser salvo é fazer o quê? Obras. Né? Eu creio que tem uma linhagem que diz que é pelas suas obras que você é salvo. Né? E muitos aí fazem muita obra. Ajuda assistência de caridade, né? Dá para assistências de criança, para os asilos. Esse mês eu tenho que fazer tanto o quê? Através de quê? De obras. Porque eles acham que através das obras é que eles vão ser salvos. Eles acham que é fazendo o bem é que você vai ser salvo. Tem muita gente que vive no pecado, que anda nas trevas e que tem um coração bom para doar, para dar, para ajudar, né? Para abrir até mesmo até a sua casa. Mas não é através dessas obras que nós vamos receber a graça. No versículo 10, né? Somos feitoria dele. Paulo fala em Romanos 8, 29, que Deus nos predestinou para sermos imagem de Jesus. E em 2 Coríntios 3, 18, ele está nos transformando de glória em espírito, e nos transformando para ver a beleza da santidade em nós. Então, é através do quê? De que nós vamos sendo transformados através de Cristo, de glória em glória. É que vai aparecendo, verdadeiramente vai manifestando através disso a graça na nossa vida. Você não sabe, quando você olha para uma pessoa e você vê o semblante dela brilhando, é o quê? É uma pessoa que, por intermédio da fé, recebeu o quê? A graça. Sabe que está lutando e na presença de Deus. Mas quando muitas das vezes a pessoa começa a sair da presença do Senhor, o seu semblante muda. Quantas das vezes eu já me deparei, né, pastora, também, com pessoas que outrora estavam na presença de Deus e deixou o pecado o consumir e o seu semblante muda. O Espírito Santo é que nos traz brilho. O Espírito Santo nos deixa radiante. A ponto de pessoas olhar para você e falar, você tem um brilho diferente. Por quê? Porque nós somos feitoria dele. Nós somos transformados de glória em glória. Através do quê? Do Espírito. Nós somos como ouro. Disse que o ouro, quando está sendo lapidado, ele só é considerado como pronto e perfeito quando você consegue ver a face do lapidador nele. Ele se torna como um espelho. Né? Ele se torna ali, mostrando ali o quê? A sua beleza, mostrando o que está ali. Então, é através dessa transformação de glória em glória que vai transportando e aparecendo essa beleza da santidade em nós, em nossa vida. Então, Deus, ele trabalha através de nós. Ele trabalhou ele trabalhou por nós, dando o seu filho. E ele trabalha também através de nós. No versículo 10 ele diz: porque somos feitoria deles, criado em Cristo Jesus para as boas obras, o quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nelas o quê? Nas obras de Deus, na presença de Deus. Deus vai agir por intermédio de nós. Somos salvos para servir e para fazer o quê? A obra. Não é sobre a obra que vamos ser salvos,
Só praticamos a obra pela gratidão de ter sido salvo por Deus. Se você pratica somente obras achando que vai adquirir a graça, você está enganado. Agora, nós praticamos a obra de Deus. Nós fazemos o bem porque nós temos gratidão a Deus. Gratidão a Cristo pelo que Ele fez por nós. Nós temos que ser grato todo o tempo, todos os dias. E no quesito obras, como que nós estamos? É uma pergunta que o Espírito Santo de Deus me fez. Como é que nós estamos como obras de Deus? Será que nós estamos sendo gratos pelo que Deus fez por nós? Nós estamos sendo gratos pelo que Cristo fez por nós? E manifestando isso, que as obras para Deus? A obra de Deus, ela precisa ser feita a todo tempo. É como a gente fala, se a gente começa só a recebemos a graça, recebemos a palavra, vamos recebendo, e estamos fazendo o que com isso? É como fala, né, que é igual o mar morto, que recebe as suas águas do Jordão e fica por ali mesmo, né? Diz que o mar morto vem, aí todas as águas do Jordão desemboca ali e permanece do mesmo jeito. É igual nós. Recebemos todo dia e ficamos desse jeito, não desembocamos, não botamos para fora, não falamos do amor de Jesus, não evangelizamos, não fazemos nada. Isso eu aplico a mim também. Porque quando eu estava estudando isso aqui, o Espírito Santo de Deus me fez essa pergunta. E na quesito obras, como que nós estamos? O que nós estamos fazendo? Né? E nós precisamos atentar que, mediante a salvação pela graça, precisamos praticar as boas obras. Em primeiro lugar, dentro da nossa casa. A obra de Cristo precisa primeiro ser feita dentro da nossa casa. Porque a palavra de Deus diz que se nós não cuidarmos daqueles que são da nossa própria casa, nós somos pior do que um incrédulo. Então, a obra começa dentro de casa. Quantas vezes eu conheci pessoas que a vida era para dentro da igreja todo o tempo, e os filhos totalmente sem uma palavra do Senhor? Quantas vezes eu já conheci pessoas que estavam na presença de Deus e dizendo que era salvo, e a família precisando e não abria nem a boca para falar do amor de Jesus? Certo que muitas das vezes nós cansamos tanto de pregar para os nossos, né? E somos taxados como a crentinha, né? Ah, só quer ser a certa. Às vezes dentro da nossa casa as pessoas não nos compreendem. E somos taxados dessa forma. Mas nós não podemos cansar disso. Nós temos que pregar todo o tempo, em tempo e fora de tempo. Em primeiro lugar, dentro da nossa casa. Temos também que realizar as obras para os domésticos da fé. Quem são esses domésticos da fé? A igreja. Aqueles que fazem parte da igreja. Aqueles que estão próximos de nós. Aqueles que estão no nosso trabalho. E para todos os homens, né? Nós temos que pregar para todos. Realizar as obras para todos os que estão lá fora. E obras são muitas coisas, gente. Lógico, se você faz um bem, se você ajuda alguém ali, você tem que falar do amor de Jesus. Mas está incluído em muitas coisas. Não é só a palavra. É por isso que falamos que a fé sem a obra é morta. E a obra sem fé também é morta. Não adianta eu chegar na casa de uma irmã e ela passando necessidade e eu falar: amada, eu vou orar por você e Deus vai entrar com providência. E aí? Mas ela está precisando agora do alimento. O estômago dela está roncando. E aí? Aí muitos falam: ah, pastora, mas eu não tenho. Mas você tem boca, né? Peça a quem tem. E vai lá e faz a obra. E leva o quê? Aos necessitados.
E nós temos que pregar também aos nossos inimigos. Esse ainda é mais difícil ainda, né? Pregar, falar do amor de Jesus, amar aquele que está próximo de nós é fácil. E os nossos inimigos? Aquele que nos afligiu, aqueles que nos caluniam, aqueles que falam mal de nós, aqueles que querem o teu mal, aquele que você não consegue perdoar. E aí? Então nós não podemos nos enganar. Temos que fazer a vontade de Deus. E pelas obras de Deus vem a gratidão em Deus. Então é mediante o quê? A fé, a graça e as obras. É o que Paulo trouxe aqui para a igreja de Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Amém? E é muito lindo, né? A gente saber e entender. Em mais um capítulo, a gente vê que Paulo, as cartas de Paulo são todas assim, trazendo ali a ênfase de Cristo, do que Cristo fez. Porque a maior obra foi Cristo que fez na vida de Paulo. Né? Ele era perseguidor de cristão e de repente passou a ser pregador. Que obra maior do que essa? Não existe. Então não existe melhor. Então, por isso que Paulo, ao escrever essas cartas, assim ele também escreveu as cartas de Colossenses, e em todas elas ele dá essa ênfase da graça de Deus. A graça que nós vivemos o quê? Pela graça. Mas não se engane. Não se engane, vive na graça mesmo, para que não venha se tornar o quê? Desgraça em nossa vida. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus. Pai, nós só temos que te agradecer, meu Pai amado, pela graça, meu Deus e meu Pai, por esse favor imerecido, meu Pai, no qual o Senhor deu seu Filho unigênito por nós, Senhor, para que hoje nós fomos salvos, meu Pai. Por essa graça, meu Pai amado, meu Deus, que nós não somos merecedores, Pai, dessa graça, mas o Senhor fez por nós. E nós temos, meu Pai, todos os dias que te agradecer por isso, Pai. Eu te agradeço, Pai, e te peço, Pai, perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Pai. Se porventura, meu Pai, nós tem deixado, meu Deus, que muitas das vezes o mundo, o pecado, meu Pai, tem se apossado de nós, meu Pai, e tem nos afastado de Ti, Pai. Pai, nós queremos te pedir perdão, Senhor, que se por outrora, meu Pai, algum dos nossos irmãos, meu Pai, na fé, nos precisou, meu Pai, através das obras, e nós, meu Deus, por não ter gratidão, meu Pai, pelo que o Senhor fez por nós, não fazemos essa obra, Pai, em nome de Jesus. Pai, tome em tuas mãos as nossas vidas, Pai. Te agradecemos, meu Pai amado, por esta graça na nossa vida, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, somente o Senhor, meu Pai, pode nos convencer, meu Pai, do pecado, do juízo, meu Pai amado, em nome de Jesus. Só o Senhor, meu Pai, pode convencer vidas, meu Pai, para estar na Tua presença, Senhor. Olha aí, meu Deus e meu Pai, a Tua igreja, Senhor, neste momento, Pai. Faça, meu Deus, cada vez mais a Tua obra, meu Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Alcança, meu Pai, os nossos, meu Pai, os que são da nossa família, Pai. Alcança, Pai, nossos irmãos em Cristo, Senhor. Alcança, meu Pai, aqueles que estão perdidos, Pai, em nome de Jesus. Pai, alcança, Pai. Alcança aquele parente, meu Pai, desta família. Alcança, meu Pai, este pai, esta mãe, meu Pai, que precisa, meu Pai, receber, Senhor, a graça do Senhor. Mas ele precisa ter esta fé, Pai. Esta fé, meu Pai, genuína, Pai, para estar recebendo de Ti em nome de Jesus. Pai, muito obrigada, Espírito Santo de Deus, pela Tua presença, pela Tua graça, em nome de Jesus. Louvado seja Deus.
único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós e todos digam amém.